Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje então nós vamos falar mais um pouco sobre as Olimpíadas, falar sobre aquela aparição daquele momento das Olimpíadas que é um momento marcante também, que muitas pessoas saíram muitos comentários por aí falando que era o Apocalipse, que era o Cavaleiro do Apocalipse, que o selo foi aberto, enfim. Então nesse vídeo aqui eu quero comentar um pouquinho para vocês de escatologia, tá? Vamos lá. Numa das partes da cerimônia, nós tivemos o aparecimento de um cavalo branco conduzindo todas as nações. E aí surgiu vários comentários que esse era o Cavaleiro Branco de Apocalipse, que era o primeiro selo que estava sendo aberto, que iniciou agora o tempo do Apocalipse, vai iniciar todo o processo, enfim. E as pessoas desconhecem um pouco de escatologia, né? Então, antes eu quero explicar para vocês o que significa os 7 selos de Apocalipse. E aí a gente vai entender o que é esse simbolismo do Cavaleiro Branco aí que apareceu nas Olimpíadas, tá? Como base desse estudo escatológico, eu tenho assim um grande carinho pelo padre Leonardo Castellani, que é um doutor em Bíblia e que fez, se eu não me engano, a sua tese em Apocalipse, e ele escreveu um livro, um resumo da sua tese, né, o Apocalipse, de Leonardo Castellani, onde ele faz uma análise de todo o simbolismo alegórico dos símbolos de Apocalipse a partir dos santos padres da igreja. E ali ele vai explicando o que é cada um, o que são as 7 igrejas, o que são as 7 trombetas, o que são as 7 taças, o que são os 7 selos, enfim. E nos 7 selos, tá, para vocês entenderem, os 7 selos de Apocalipse, eles são 4 cavaleiros, os 4 cavaleiros de Apocalipse, e depois outras 3 visões. Cada um desses selos e dessas aparições representam momentos históricos no mundo. Momentos históricos do mundo. Esse é o primeiro ponto. Então, cada selo é um momento histórico do mundo, um momento histórico que o mundo vai passar. A história, gente, não é cíclica. Como vai dizer Santo Agostinho na Cidade de Deus, a história é linear. A história tem um início, a história tem um fim. A história vai acabar. Quando que a história acaba? Acaba no Maranatá, na volta de Jesus. Quem tem essa visão da ação da providência divina na história, como eu aqui, que eu sou um historiador que conduzo a história a partir da ação da providência divina. A minha análise da história não é uma análise meramente política, uma análise meramente cultural, enfim. A minha análise ela é parcial, ela é muito parcial, como vai dizer o bispo Dom Prosper Guerrin, que a história ela tem que ser colocada com Cristo no centro. Senão não tem história, não existe história. Então tirar Deus da história é você não falar a história. Então eu estou aqui para apresentar a vocês a história do jeito certo. E essa é a minha visão. Não gostou, vai embora, né? Desliga o vídeo e some. Tá? Enfim, eu quero um historiador imparcial. Não existe essa besteira de imparcial. Não existe isso aí. Isso aí é mito relativista. É mito relativista. Então, aqui a história é contada do jeito certo. E o padre Leonardo Castellani mostra muito bem isso, que os 7 selos representam 7 tempos históricos. O primeiro cavaleiro, o Cavaleiro Branco, são 4 cavaleiros, cada um com uma cor. Cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, cavaleiro preto, cavaleiro esverdeado, em algumas traduções amarelado, enfim. Então ele fica meio nessa cor entre verde e amarelo. São os 4 cavaleiros. Cada um deles é um tempo histórico. E depois tem as outras 3 visões. O primeiro é o Cavaleiro Branco, que o padre Leonardo Castellani, a partir das observações de São João Crisóstomo e de Santo Irineu de Lyon, entende que o Cavaleiro Branco representa desde o nascimento de Cristo até a cristandade, ou seja, até o apogeu da cristandade lá do Império Romano, que vai desse período desde Cristo, da propagação do Evangelho, da conversão das nações até a formação da cristandade. Então, esse é o período de Apocalipse. É o período histórico de Apocalipse que representa o primeiro selo. Então, o Cavaleiro Branco representa o próprio Cristo e todo esse crescimento, essa expansão do Evangelho. O segundo cavaleiro, que é o Cavaleiro Vermelho, que na descrição de São Paulo, de São João simboliza a guerra, estou pegando aqui as Sagradas Escrituras, ele representa já um período de decadência, onde o mundo será manchado pelas guerras. E aí, meus caros,
se nós olharmos para a história, nós vamos ver que o mundo já passou por muita guerra. As guerras napoleônicas foram terríveis. O primeiro genocídio da história, morte de 200 mil cristãos da Vendéia, né, foi já com Napoleão. Nós tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Grande Guerra, a Guerra Fria. Nunca na história da humanidade ocorreram tantas mortes por guerra quanto na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra. Essas duas guerras mataram mais pessoas do que todas as guerras da humanidade inteira. Para vocês terem noção. Então, o selo vermelho, nós podemos dizer assim que também já foi aberto. Já foi aberto. O Cavaleiro Vermelho já está aí. O terceiro selo é o Cavaleiro Preto, que é muito interessante que no texto de Apocalipse capítulo 6 está descrevendo que ele segura uma balança, né? E ele pesa as coisas, 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Apocalipse 6, versículo 6. O que significa isso? Significa que, segundo a visão do padre Leonardo Castellani, o mundo seria centralizado pelo capital, pelo dinheiro. Que o mundo financeiro iria conduzir toda a história do mundo. Iria conduzir toda a história do mundo, não. Iria conduzir todas as relações do mundo. Que é exatamente o que aconteceu a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial tira o homem do centro. Na Idade Média, Deus era o centro. Com o Renascimento, o homem vai ser o centro. A partir da Revolução Industrial, a economia se torna o centro da humanidade. Então, todas as coisas, todas as relações, todas as medidas de algo ser bom ou ruim é a partir do fruto econômico. Então, como é que um presidente é bom? Como é que um presidente a gente calcula que ele é bom? A partir de qual é o PIB, de quanto que ele ganhou, de quanto que ele rendeu para o mundo. Então, a partir disso, ele é considerado aí um grande líder, ele é considerado um homem importante, enfim. Então, aí nós temos esta visão de que provavelmente o terceiro selo também já foi aberto, que é esse selo do mundo capitalista. Né? Depois nós temos o quarto selo, né? O selo esverdeado, que o montador é Hades. É Hades. Ou seja, ele representa aqui que muitos extermínios, muitos genocídios, muitas mortes seriam realizadas dentro deste tempo. Muitas epidemias, muitas doenças. Bom, se nós pararmos para olhar por os últimos anos, né, a cada período tem aí uma grande doença que atinge a humanidade e pessoas morrem, né? Gripes novas que são criadas, surgem, enfim. Então, né? Será que abriu? Será que não abriu? Enfim, não sei. Mas isso seria o quarto selo. O quinto selo, então, na visão de São João, aqui estou lendo o padre Leonardo Castellani. Segundo o padre Leonardo Castellani, a visão de São João dos últimos mártires representa as fortes perseguições que os católicos iriam sofrer nos finais dos tempos. Então, o quinto selo é as grandes perseguições que os cristãos iriam passar. Se nós olharmos para a história no século XX, gente, no século XX nunca morreu tanto cristão na história quanto no século XX. Calcula-se, tem um livro chamado Cristofobia. Indico esse livro, está na minha livraria. Tá? Eu vou deixar o link da descrição do livro aqui. O link do livro na descrição. Um livro chamado Cristofobia que menciona que cerca de 2 milhões de cristãos morreram somente no século XX por conta das perseguições do califado muçulmano e dos países comunistas. Olha só isso. Você imagina isso? 2 milhões de cristãos. Então, talvez nós já tenhamos passado por esse período também. Ou estamos passando por esse período. O período das perseguições. Só que aqui no Ocidente, nós não sofremos uma perseguição cruenta. Nós sofremos uma perseguição incruenta. Nós somos perseguidos pela cultura. Nós somos perseguidos pelas nossas ideias. Nós somos perseguidos por conta dos nossos pensamentos, dos nossos ideais. Tudo isso é perseguido, é calado, é colocado como idiota, enfim. Você não pode falar, senão você é perseguido. Então há uma cristofobia. Só que no Ocidente ainda isso é incruento.
enquanto no Oriente, na África, isso é cruento. Então, nós não ficamos sabendo dessas perseguições porque nem mesmo a mídia fala disso. A mídia não mostra isso. Então as pessoas não fazem ideia que isso existe. Mas existe. Muitos cristãos morrem diariamente pela fé em Cristo. Na Índia, na África, na China, no Oriente. Só que ninguém fica sabendo. Alguém aqui noticiou a morte dos católicos em Gaza? Muitos católicos morreram em Gaza, tanto pelas mãos do Estado de Israel, como também pelas mãos do Hamas. Mas ninguém menciona nada. Ninguém menciona os inúmeros atentados que ocorrem na Nigéria. Então, aí a gente começa a se pensar. Será que a gente está passando esse selo? Será que a gente está vivendo esse selo? Será que ainda vai ficar pior? O sexto selo, segundo o padre Leonardo Castellani, pode ter duas interpretações. Uma literal e outra de acontecimentos meteorológicos. O sexto selo, ele vê, né, o sol se tornando escuro, a lua ficando sangrenta e as estrelas caem. O padre Leonardo Castellani diz que isso pode ser um evento meteorológico mesmo, meteoros, a lua ficando vermelha, eclipses, enfim. Mas também isso pode ter uma visão alegórica, onde o sol, que representa o Cristo, é tampado pelo paganismo, é tampado pela heresia que vai entrar dentro da igreja. A igreja, né, a lua vermelha representa o avanço das falsas doutrinas dentro da igreja. E as estrelas caindo dos céus, o padre Leonardo Castellani diz que são os doutores da igreja que começam a desaparecer. E um modernismo, uma apostasia invade a igreja. Ora, foi exatamente a apostasia que Nossa Senhora falou na aparição de La Salette, que Nossa Senhora falou em Fátima. É a apostasia. Então, será que a gente está passando esse período também? Ou será que ainda a gente vai passar? Enfim, não sei. E o sétimo selo é, então, o último toque da trombeta, que é a volta de Cristo, é a parousia, e, por fim, se conclui no julgamento das nações e a instalação da Nova Jerusalém. Então, esses são os 7 selos que representam 7 períodos históricos que o mundo vai passar ou já passou. Tá? Então, o Cavaleiro Branco, dentro do livro de Apocalipse, ele representa Cristo, Cordeiro. O que pode ter ocorrido ali nas Olimpíadas é uma tentativa de apresentação de um falso Cristo, de um falso Cavaleiro Branco, de um falso Cordeiro de expiação, que seria o anticristo. Mas, enfim, isso é uma ideia, uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é que tudo aquilo foi premeditado, cada um dos símbolos foi analisado, foi estudado, e o Cavaleiro Branco ele foi colocado ali por um motivo. E provavelmente é esse motivo de apresentar aí o anticristo. Ah, mas o primeiro selo abriu, meu Deus, o mundo vai acabar amanhã. Não. Vejam que os selos aí já abriram, boa parte dos selos já abriram. Talvez nós estejamos aí no meio de alguns selos que estão sendo abertos. E, enfim, talvez pode ser que isso leve-se muito, mas muito tempo ainda para acontecer. Mas eu só queria passar essa visão, então, escatológica para vocês. Leiam o livro do padre Leonardo Castellani, leiam também o livro Cristofobia. E é isso, meus caros, um bom dia aí, Deus abençoe.